Você também está sentindo aí que parece que você está carregando mais coisas daquilo que você realmente pode, daquilo que você tem energia, que a rotina desenfreada que você está tendo, aqui como eu também estou tendo, as cobranças, né, externas e também internas, esses múltiplos papéis que eu e você temos como mãe, como profissional, esposa, né, gestora do lar, dona de casa e até mesmo como filha, sabe, esses múltiplos papéis, eles estão tão pesados que parece que é impossível você ter um momento para descansar. Eu quero te contar que ontem à noite eu tive um desses momentos de desespero onde eu chorei no colo do pai, aquele choro, sabe, de soluçar, de onde você olha para as coisas e não sabe mais o que fazer para dar conta de tudo. E ontem foi um desses momentos e eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus direcionou ao meu coração nessa noite passada. Hoje é dia 29 de setembro, segunda-feira, então foi no domingo, ontem à noite. Eu estava extremamente exausta e com muita ansiedade, né, por saber o que vai ser daqui a alguns meses, como vai ser, se eu vou dar conta, se eu não vou. Eu tô grávida de gêmeos e já tenho 3 filhos, então eu tô num momento assim que eu não sei o que vai ser, o que vai acontecer. Eu tô nesse momento que parece que eu não vou dar conta, sabe? Então, eu quero compartilhar com você hoje e falar sobre como que você também pode lidar com essa ansiedade no meio dessa rotina corrida. E o que Deus disse para mim ontem à noite, né, sobre essa questão de descanso, de confiança nele. E eu também quero te trazer um passo a passo prático que tem me ajudado a viver de forma mais leve, meio assim, mil e uma coisas que eu tenho que fazer e dar conta. Então, eu quero te falar sobre isso hoje. Oi, eu sou a Jaqueline, você está no canal Mulher Restaurada. Esse é um espaço de desenvolvimento feminino, que é online, é para mulher real, mulher moderna, e sem complicações, né? Porque a gente já tem muitas coisas para fazer no dia a dia e trazer mais conteúdos que são cheios de mimimi e complicação não vai nos ajudar no dia a dia, certo? Então, este é um momento que eu quero que você pause. Se você não conseguir pausar, coloque no fone de ouvido enquanto você faz as suas atividades, mas tente prestar o máximo de atenção porque vai te ajudar muito esse conteúdo, sabe? Eu já vivi momentos que pareciam impossíveis de descansar. Então, mesmo orando, mesmo tentando, o meu coração continuava acelerado. Mas Deus me ensinou que é algo muito precioso, sabe? Que eu quero compartilhar com você nesse vídeo. E é um devocional sobre descansar em Deus. Mesmo quando tudo parece fora do controle, como eu estou vivendo nesse momento agora, né? Então, se você chegou aqui cansada, ansiosa, como eu também estou, né? Ansiosa pelo que vai acontecer amanhã com a chegada dos gêmeos. Amanhã eu digo assim, daqui a alguns meses, né? Hoje eu estou de seis meses. Então falta algumas semanas aí para eles nascerem, eu não sei quando também, isso também me causa uma certa ansiedade, não ter esse controle de quando eles vão chegar, né? Se vai dar tempo de ajeitar as coisas aqui em casa. Então eu quero te passar essa palavra que Deus me passou ontem à noite, em meio a um choro de desespero. Eu chorei de soluçar na presença de Deus, sem... Sabe quando você chega aquele momento que você não sabe mais o que fazer? Que só tem Ele, né? Só... Então eu te prometo que eu não vou te trazer nenhuma fórmula mágica aqui nesse vídeo, até porque não é essa a proposta aqui do canal Mulher Restaurada. Mas eu quero te trazer uma verdade eterna que pode mudar a maneira como você enfrenta esses dias caóticos, esses dias difíceis. A Bíblia nos fala lá em Salmos 46, no verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A Bíblia não está dizendo nesse verso de Salmos que a gente tem que correr mais, tem que lutar mais, provar mais, né? Mas ela diz pra gente se aquietar. E às vezes, nessa loucura da rotina que a gente tem, tudo que a gente faz é qualquer coisa menos aquietar, ficar em silêncio, ou tentar ouvir a voz de Deus no meio desse cenário caótico, né? Mas então, como que a gente faz, né? Pra se aquietar quando o caos ele tá ali, ó, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, quando a lista de tarefas parece que nunca acaba, mesmo sendo final de semana, parece que você não tem um dia de descanso, você trabalha da hora que acorda até a hora que vai dormir, 7 dias na semana e nunca descansa. Então, eu quero falar para você quando tudo isso parece que desmorona, como desmoronou para mim ontem à noite. Talvez você já tenha vivido um dia, ou tá vivendo hoje, né, em que você acordou cansada. Se você observar, eu tô com o rosto bem inchado, porque eu chorei demais ontem. Trabalhei sem parar já, tem semanas que eu não consigo tirar um dia para realmente descansar, sabe?
de não pensar em nada, não fazer nada para organizar a casa, para receber os gêmeos. Né? Todo dia tem que estar cozinhando, tem que estar fazendo alguma coisa aqui para fazer a gestão do lar. Então isso vai acabando acumulando coisas e deixando a gente exausto. E quando a gente deita, a gente pensa que está ali descansando, mas na verdade a mente está ali processando toda a ansiedade. E quanto mais a gente fica nesse looping infinito de processar a ansiedade, isso acaba prejudicando também o nosso sono. E eu estive estudando um pouco mais profundamente sobre sono REM, porque eu percebi que eu estava tendo sono REM muito baixo. Cerca de 20 minutos, 30 minutos por noite. E eu via como que, no andar das semanas que se passaram, como que isso estava me afetando. Então eu percebi que isso afetou meu sono REM também. E o processamento das minhas memórias, das minhas emoções, não estava mais sendo claro. Não porque eu não queria, mas porque, diante de uma necessidade fisiológica, estava sendo interrompida. Só que essas coisas que são somadas, fisiológicas, emocionais, espirituais, energéticas, né, as questões do ambiente, ela corrói a nossa alma feminina. E então a gente não descansa porque às vezes a mente ela continua alerta, mas porque ela está presa numa cobrança interna onde é impossível você fazer qualquer coisa. Mas Deus falou algo comigo e eu quero compartilhar com você. Então, ali em Salmos 46:10 diz: Filha, se aquiete. Eu sou Deus. Você não precisa ser. E aí eu fiquei, né, pensando nisso que Deus falou comigo. Então ele me lembrou que descansar é pensar assim: eu não sou Deus. Nesse momento eu sou filha, né? E existe um pai que ele sustenta todo o mundo, todas as galáxias. E eu tô fazendo uma formação em teologia, então eu tenho um combo de livros, né, que são profundos, e eu estou estudando a criação. E aí eu fico refletindo o quanto Deus sustenta todas as coisas, né? Inclusive a minha vida, a sua vida. E então é nesse lugar que eu quero que você entre, nesse lugar onde você é filha, né? Eu sei que para muitas de nós, inclusive eu me incluo nessa lista, onde não teve uma figura de pai presente, uma figura de pai que fosse desenvolvendo essa personalidade de ser cuidada, de ser filha. Então, talvez para você, assim como é para mim, é muito difícil estar nesse lugar de filha, mas eu quero que você feche seus olhos agora e por alguns segundos respire fundo e deixe essa verdade entrar em você. Pense o seguinte: você não precisa controlar tudo, porque existe um Deus que governa tudo sobre o caos. Ele fez um mundo onde tudo era vazio e caótico, e ele transformou tudo em coisas belas, em coisas que funcionam para a nossa sobrevivência hoje aqui, nessa terra. Então reflita nisso, que existe um Deus que está cuidando de você, e que, por mais que pareça caótico, ele está cuidando de você. Hoje você é filha, somente filha. Reserve esse momento só para ser filha. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 34. Lá diz assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Então Jesus, ele não promete que a gente vai ter uma vida aqui na Terra sem problemas, né? Ele promete que nós não precisamos viver prisioneiras dessa ansiedade. E essa palavra vale para mim. Então, quando ele diz assim, não se preocupe, não é uma ordem dura, sabe? Mas é um convite. Viva o hoje, viva o presente, né? Eu estou no amanhã. Com ele, com amanhã, você não precisa se preocupar. E isso para mim, assim, foi como um abraço de Jesus para mim ontem à noite, onde eu estava nesse desespero, nessa ansiedade de como que vai ser quando os gêmeos chegarem, né? Num cenário onde parece que nada está favorável para a chegada deles, assim, de forma que seja aceitável, né? Então Deus falou assim: viva o hoje, viva o presente, o agora. Então eu tenho alimentado a minha alma nesse sentido de estar presente, né? De viver agora. Então, quantas vezes você deixa de viver o presente porque já está vivendo antecipadamente algo que ainda nem aconteceu? Você está fazendo isso como eu também? Então, às vezes a gente esquece também, né, que o jantar, né, o café da manhã, o almoço, o jantar de hoje perde sabor porque você está preocupada com a reunião que vai ter amanhã.
No meu caso aqui, eu estou preocupada com a minha vida profissional, né? Porque agora eu dei uma parada, uma pausa completa, e essa pausa ela não tem um prazo definido, né? Eu estipulo que seja ali uns 2, 3 anos, sim. Só que é uma pausa que, para quem já vive no modo acelerado, é muito difícil. Então, eu estou tendo que trabalhar essas emoções dentro de mim. E ontem, esse choro que eu tive de desespero também foi como se fosse um corte, uma ruptura. E aí me veio na mente que a última vez que eu tive esse choro de soluçar, de perder o ar, sabe? Foi num velório de uma ex-sogra minha, a avó do meu primeiro filho, e onde eu me vi também no mesmo momento do que ia ser aquela família sem ela, porque ela era a base. Na verdade. Depois que ela faleceu, as coisas mudaram do vinho para o vinagre, tudo mudou, veio divórcio, enfim. Então, eu lembro que eu tive esse choro só nessa fase da vida. Nunca mais tive, a não ser ontem à noite, onde eu me vi num momento onde eu não tinha saídas, né? Então, eu quero que você viva o presente, deguste seu jantar, né, seu almoço, no seu momento que você está vendo esse vídeo, né? Quando você estiver com seu filho, abrace-o e olhe nos olhos, sem ficar apressando que ele termine logo o abraço ou faça logo as coisas, né? Porque a sua mente, eu faço isso também às vezes, mas eu tenho me apegado a viver o presente, a olhar para os meus filhos de agora, né? Os que eu tenho aqui agora, nesse momento, olhar nos olhos, entender mais as emoções. É claro que você não vai ser uma mãe perfeita todo o tempo, 24 horas por dia. Você sabe disso. Você sabe, eu sei, nós sabemos. Só quem é mãe sabe, mãe raiz. Não estou falando de mães que têm ajuda para limpar, organizar a casa. Não estou falando dessas mães. Não estou falando de mães que têm ajuda da mãe, da sogra. Também não estou falando dessas mães, porque elas têm um apoio, uma rede, né, de ajuda. Tô falando para mães como você, como eu, que não tem nada de ajuda. É você ou você, né? Então, tente não tornar a sua vida uma prisão, né? Sempre fazendo uma tarefa, já pensando na próxima, e na próxima, e na próxima. Eu tenho me libertado disso. E te aconselho a viver também esse processo junto comigo aqui, no canal Mulher Restaurada. E, e também eu quero que você escreva num papelzinho, eu fiz isso, escrevi no meu journaling, né? Que o descanso não é ausência de movimento, mas é presença de fé, né? Fé naquele que governa tudo, mesmo em meio ao caos. Quando eu não consigo segurar as pontas, né? Quando eu não consigo controlar e ter uma noção, um planejamento de tudo o que vai acontecer, quando isso não está acontecendo, Deus, ele já está lá, né? Deus já está lá no meu parto, Deus já está na hora que esses bebês vão nascer, Deus já está na hora que eu vou voltar para casa, nos primeiros dias, onde eu vou estar extremamente sensível, com a saúde debilitada, com uma cirurgia extremamente invasiva, onde vai ter o corte, onde vai ter 2 cicatrizes de 2 placentas, onde vai ter mais a cicatriz da laqueadura que eu vou fazer. Então, eu quero, toda vez que esse pensamento de preocupação vem, eu já coloco no pensamento o seguinte: Deus já está lá. Então, ele já está sustentando cada detalhe, para que minha mente não fique se preocupando com essas coisas. Eu quero que você pense comigo agora. Qual é a área da sua vida que você sente que está mais pesado? Eu tô sentindo isso, né? A gestação tá pesando muito a minha rotina, e eu gosto de dar 100% de mim para os meus filhos, para minha casa, para o meu lar, para o profissional, para tudo. E eu não tô conseguindo dar 100% de mim. Eu tô dando 5%, 10% no máximo, assim. Isso tá me frustrando bastante. Inclusive, eu tô emocionada agora, porque isso pra mim é importante. Então, eu quero que você escreva aí nos comentários: eu escolho descansar em Deus nessa área. Eu escolho descansar em Deus, e eu quero que você, nesse ato de escrever, coloque todo o seu coração em forma de fé. E reflita nesse texto bíblico agora comigo. Em Filipenses 4, no verso 6 e 7 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês e os pensamentos de vocês em Cristo. Então, aqui Paulo nos ensina pra gente não andar ansiosa com o dia de amanhã, mas apresentar tudo que existe aqui no nosso coração
a Deus em oração, ou então em meio ao choro, porque o Espírito Santo, ele traduz o nosso choro a Deus. E por isso que eu quero que você esteja aqui no canal Mulher Restaurada, para que você, junto comigo, desenvolva essa amizade profunda com o Espírito Santo, para que ele seja seu melhor amigo, assim como ele tem sido para mim. Isso não significa que você nunca mais vai sentir ansiedade, porque a gente vive num mundo assim, mas significa que cada vez que ela bater na sua porta, no seu coração, na sua mente, nas suas emoções, você tem para onde correr. E esse lugar é a presença de Deus. Então, eu quero que você escreva aí no papel, né? Pare um pouquinho o vídeo, o que você estiver fazendo aí. Eu vou deixar aqui na descrição um passo a passo prático para você colocar em prática essa semana. Então, eu quero que você identifique qual é a preocupação que está aí roubando a sua paz, né? Escreva essa preocupação em papel, ou então aí num bloco de notas do seu celular, e ore a Deus falando o seguinte: Senhor, eu não consigo carregar isso, mas eu entrego em tuas mãos. E siga a sua oração, entregue seu coração a Deus. E descanse, viva o dia, acreditando que Ele está dando conta de tudo, que Ele está cuidando de cada detalhe, mesmo sem você ver o que está acontecendo, né, nas entrelinhas. E eu quero deixar essa oração para você. Quero orar por você hoje. Senhor, eu entrego em tuas mãos as áreas da minha vida onde eu não consigo controlar. Eu entrego a vida dessa minha amiga nas tuas mãos. O Senhor sabe o que paira sobre o coração, sobre a mente, sobre as emoções dessa minha amiga. E tira de nós, Senhor, essa ansiedade que sufoca. E nos ensina, Senhor, a confiar mais em Ti. Que a Tua presença, a Tua paz guarde o nosso coração, a nossa mente hoje. Em nome de Jesus, amém. Então, antes de você dormir, faça essa oração, minha amiga, e não se esqueça, clica no botão curtir aqui, se inscreve no canal, se essa mensagem fez sentido e falou com o seu coração hoje. Eu quero trazer mais devocionais aqui para esse canal. Deus tem falado muito ao meu coração nessa fase, e essa é uma gravidez que está sendo muito espiritual para mim, tá tocando profundamente minha alma, e eu quero trazer esses devocionais aqui para você todas as semanas. Provavelmente vou trazer nos domingos, ou não sei, eu acho que é domingo à tarde eu vou postar, ou vou manter o horário de meio-dia, enfim. Me escreve aqui qual horário que você gostaria de ver devocionais, assim, mais práticos, né? Mais ensinamentos sobre a Bíblia, sobre a palavra, como colocar a espiritualidade no dia a dia, de forma simples e prática, pra gente que é mãe e tem uma vida super corrida. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo.